Boa tarde a todos. Meu nome é Cosme Almeida e sou diretor executivo do Programa Atlântico e gostava de vos dar as boas-vindas ao nosso webinar de hoje sobre Marketing Trends. Agradecemos o vosso interesse e presença neste segundo webinar de divulgação do Programa Atlântico, que é herdeiro e sucessor do MBA Atlântico. Procuramos para estes webinars trazer temas da atualidade, mas também que vão ser alvo do programa e servem por isso para vos abrir um bocadinho o apetite àquilo que será o nosso programa. Gostava de agradecer à professora Ana por ter aceito o nosso convite. Nós sabíamos que era um convite ao coração. A professora Ana foi Associate Dean da escola, foi diretora do Programa Atlântico e é nossa docente e é nesse chapéu que está aqui para nos dar este seminário. Sem mais delongas, apresento também o professor Rui Lourenço, diretor científico do Programa Atlântico, que nos vai dar umas palavras de abertura. Obrigado, Rui. Obrigado. Portanto, boa tarde. Reitero os agradecimentos pelo vosso interesse e participação. Antes de mais, uma palavra breve sobre a estrutura e condução desta sessão. Em cerca de 10 minutos partilharei a forma como a Católica Luanda Business School, o IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Católica Porto Business School, em resposta a desafios que irei caracterizar, conceberam o Programa Atlântico, a nossa pós-graduação em gestão para executivos. Subsequentemente apresentarei a nossa oradora, que nos brindará com o seu conhecimento durante cerca de 35 minutos. Teremos então uns 10 a 12 minutos para esclarecer questões e assim concluiremos a nossa sessão. Pensando agora na apresentação do programa, eu vou partilhar aqui uns 4 slides para ser mais fácil compartilhar convosco aquilo que é o Programa Atlântico. Portanto, já estou em condição de poder começar. Portanto, veem que temos aqui 3 escolas em 3 geografias. E, portanto, o Programa Atlântico tem um conceito que teve o seu desenvolvimento nuclear num programa anterior, que é o MBA Atlântico, que teve 8 edições em anos sucessivos. E o conceito é facultar desenvolvimento e qualificação local e internacional de competências de gestão. Proporcionar interculturalidade lusófona de uma forma muito expressiva e promover a prospecção de oportunidades profissionais e de negócio na diversidade das geografias. Este é o conceito que já foi testado e aprimorado ao longo das sucessivas edições do anterior Programa Atlântico. Quais eram os desafios que nós enfrentávamos na sequência de transformação a que o mundo tem estado exposto e também dos interesses que se foram percebendo nos candidatos e participantes? Dado que o Programa Atlântico era um programa de frequência em tempo total e, portanto, criava aqui uma situação, por vezes constrangedora, de estar durante cerca de 1 ano ausente do trabalho. Portanto, impunha-se manter o paradigma por um lado, mas fazer evoluir a oferta, que teria de ser, por um lado, integradora de conhecimento, obviamente, pragmática na aplicação à vida das organizações, experiencial em termos interculturais e internacionais, conciliável com os ritmos de trabalho e de vida, que, no fundo, marca aqui uma diferença muito grande relativamente ao Programa Atlântico, na medida em que este Programa Atlântico que agora propomos resolve este problema, e também certificador das qualificações. Como é que nós produzimos aqui uma resposta diferenciadora face a estes desafios? Ao nível de ser integradora, portanto, módulos mais curtos, com reforço de muitos seminários que abordam assuntos atuais, de grande atualidade, e um projeto de negócio final, portanto, que, no fundo, solicita que haja uma conjugação e integração dos conhecimentos adquiridos ao serviço de uma ideia de negócio. Depois, profundamente pragmática, ou seja, há um reforço da articulação entre conhecimento estruturado da academia e conhecimento do terreno, com contacto acrescido com o mundo empresarial. E experiencial através de 3 períodos de imersão nas realidades empresariais dos 3 países. Portanto, o programa que agora apresentamos, em 3 semanas, que são semanas de 10 dias, no caso,
que abrangem 40 horas de imersão, têm possibilidade, de facto, de corresponder a esta imersão nas realidades empresariais dos 3 países, que é absolutamente crucial no espírito deste programa. Conciliável, e aqui temos, de facto, a grande novidade da oferta que agora apresentamos, que é cargas semanais leves, em horário pós-laboral e em 2 regimes. Num primeiro bloco, o regime é presencial, portanto, em cada geografia, com professores locais, embora com programas ajustados e discutidos com os docentes das diversas disciplinas, que são as mesmas, mas que tudo concertado, e depois um segundo bloco online, em que professores das 3 geografias, assumindo diversidade de unidades curriculares, dão contributos e, portanto, todas as turmas das diversas geografias vão estar num só bloco a trabalhar com os respectivos docentes. E certificadora, e aqui no certificadora, a proposta que agora apresentamos traz um valor acrescentado. Portanto, em Portugal e em Angola temos 2 diplomas, portanto, cada universidade emite um diploma sobre este curso, que depois os participantes poderão utilizar da forma como seja mais interessante para eles, e, portanto, no fundo, este programa certifica com 3 diplomas, sendo que 2 deles, o de Portugal e o de Angola, são diplomas de pós-graduação, e o diploma da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é de MBA Atlântico. Mantém a designação, como nós também mantemos, de Programa Atlântico. O Programa Atlântico interessa a todos que queiram complementar a sua formação de base, seja ela qual for, com conhecimentos robustos de gestão. Portanto, desse ponto de vista, é um programa robusto em termos de formação geral em gestão. Aborda as matérias basilares da gestão das organizações e temas de grande relevância na atualidade que, neste caso, são muito abordados através das unidades curriculares online, por um lado, e através dos seminários. E dispõe de um muito qualificado e experiente corpo docente das 3 universidades. Beneficia da experiência da cooperação entre os parceiros nas 8 edições do anterior MBA, uma questão que não é dispicienda quando se trata de fazer um programa como este, que tem interfaces com estas 3 geografias e com escolas que, sendo todas de gestão, têm especificidades e culturas e respondem a culturas e a mercados distintos, e proporciona uma forte experiência internacional, ampliando a rede de contactos dos participantes, que é um ganho muito importante neste tipo de programas longos, permitindo-lhes explorar oportunidades profissionais e de negócio para se integrarem em mercados de trabalho ou para os participantes explorarem parcerias ou até iniciativas de negócio para além da sua própria geografia. Penso ter correspondido a uma apresentação sucinta deste tipo de programa que agora apresentamos e que para nós é emblemático, é uma aposta estratégica das 3 escolas. E se estiverem interessados podem, através do contacto com o meu colega Cosme Almeida, que me antecedeu na oração, e que é o coordenador executivo do Programa Atlântico, portanto, podem estabelecer a ligação com ele. Não sei se querem colocar-me alguma questão, estou ao vosso dispor para poder esclarecer. Há questões? Bom, se não há questões, e podem-nas colocar no fim da nossa sessão, após a troca de perguntas e respostas sobre o tema que vamos abordar hoje, eu passo a palavra ao meu colega Paulo Lencastre, que fará a introdução não só do tema, como a apresentação da nossa oradora, da professora Ana Corte Real. Então, até já. Muito obrigado. Paulo? Ora bem, e acho que já estou em som e também em imagem, é assim? Está? Pronto. Ora, muito bem, Rui, muito obrigado por esta passagem de testemunho.
A mim cumpre-me realmente fazer a apresentação da Ana, mas não consigo fazê-la sem fazer uma ponte entre o que os meus colegas Cosme e Rui falaram até agora, porque realmente estes webinars têm a preocupação de nos ambientar neste programa que o Rui Lourenço esteve a descrever, e diria que ninguém melhor que nós quatro, passem modéstia, porque também me incluo na apresentação dele, uma vez que quer o Cosme, quer o Rui, quer a professora Ana Corte Real, a Ana, quer eu próprio, estamos neste projeto atlântico desde há mais de 10 anos e, concretamente, a Ana Corte Real, que vos vai falar hoje, é a mais longa coordenadora do programa do lado português, pelo menos, e até penso de todos, porque me sucedeu, penso que na terceira edição, nós fizemos 8, esta agora vai ser a 9ª. O Rui era o coacher de toda a equipe e, portanto, digamos, conheceu-os a todos, e o Cosme é coordenador executivo, eu já perdi a memória, mas também praticamente desde o princípio. Portanto, digamos que é uma equipe muito conhecedora deste programa e portanto, o objetivo de hoje, usando o tema do marketing, é, no fundo, dar-vos uma ideia do ambiente que se respira neste programa, do lado português, porque, entretanto, ainda temos a Católica de Angola e a PUC do Rio de Janeiro, que dão cosmopolitismo, diversidade e, ao mesmo tempo, unidade a este programa, porque vivemos realmente um bocado na unidade dentro da diversidade. Vamos a Angola, vamos ao Brasil, vamos a Portugal, falamos a mesma língua, vivemos realidades socioeconómicas e culturais completamente diferentes, isto no maior digamos, da fraternidade que nos é dada por esta história comum que nós temos. Ora bem, mas eu fui chamado aqui para apresentar, e talvez, enfim, como professor, acho que mais antigo de marketing da Católica Porto Business School, a que todos pertencemos, apresentar uma das minhas mais diletas discípulas e que, enfim, faz parte completamente hoje da história do marketing da nossa Business School. A Ana Corte Real, que foi nossa Dean, como o Rui já disse, ou o Cosme, assegurou sempre eu diria, uma aura central no departamento de marketing, porque é uma professora excelente, uma pesquisadora excelente, tem muito a ver com a formação do nosso e alargamento do nosso departamento de marketing, tem um percurso muito rico, porque, se eu bem me lembro, Ana, que vem para as minhas mãos de vinda da área de finanças, tinha feito uma graduação em gestão financeira, mais na área financeira bancária, é minha aluna no mestrado em marketing, na primeira edição do mestrado em marketing que nós tivemos na Católica, mestrado MBA, e depois tenho a enorme, eu ia dizer honra, mas é muito mais do que honra, é o prazer enorme de ter sido o orientador da tese da Ana de doutoramento na área do branding da gestão. Por isso, na apresentação que se vai seguir, vão ver muito de branding, embora o tema seja os marketing trends, as tendências de marketing, a área que a Ana tem tocado muito, do ponto de vista até mais técnico do que hoje penso que vai apresentar, na área do marketing digital e do branding digital. E por isso, não pode ser melhor, penso que vai ser uma sessão de uma hora, não sei bem quanto é, também para o caso tanto faz, mas vai ser uma hora em que os queridos, a querida audiência, o querido público que temos diante de nós, vai sentir bem qual é digamos, o nosso estilo relativamente a este programa Atlântico e relativamente à área do marketing do programa Atlântico. Muito obrigado e, Ana, bem-vinda e boa sessão. Muito obrigada. Eu tenho que começar por agradecer à equipa atlântica aqui presente, ao professor Paulo Encastro, ao professor Rui Lourenço e ao Cosme Almeida, primeiro o convite, o desafio para eu estar aqui neste webinar, depois todas as palavras simpáticas que proferiram, e não posso deixar de dizer que estar no webinar do Atlântico deste programa é um enorme
gosto e faço com decoração, porque de facto a ligação ao MBA Atlântico é algo que mudou radicalmente a minha vida, como professora, como pessoa, na ligação das 13 escolas, na ligação dos 3 países. É uma experiência e foi uma experiência absolutamente enriquecedora e, sobretudo, deu-me a oportunidade única de ver a transformação dos alunos. E isso é algo que, como professor, como professora, é uma enorme alegria quando nós percebemos o impacto que a formação tem, o impacto dos programas na vida das pessoas, na vida dos alunos, e por isso é um programa que há de ser sempre muito especial, porque de facto os alunos angolanos, brasileiros, portugueses, que durante um ano viviam em imersão neste programa connosco, com todas as vicissitudes deste programa, que eram sempre muitas, e que criou aquilo que nós chamamos da família Atlântico. E eu acho que é um bocadinho esse espírito, mesmo com esse programa adaptado, e agora pegando no tema do seminário, às tendências, no fundo, mesmo com este programa adaptado àquilo que é o contexto, e é por isso que também a formação tem que ser, no fundo, tem que estar permanentemente também a olhar para o mercado. Mesmo com esta adaptação, eu continuo a acreditar que a herança que o MBA Atlântico deixa para este programa e a parceria estabelecida ao nível das 3 universidades e dos 3 países vai continuar a fazer deste programa um programa muito especial, muito único, muito transformador, e por isso agora como professora é um enorme prazer manter-me ligada ao programa. Este seminário, quer dizer, este webinar, é lógico que isto é uma conversa de fim de tarde. Vou dar a gerir aqui o meu querido professor Paulo Lencarte, que realmente foi meu orientador de mestrado, meu orientador de doutoramento e meu guru, pôs aqui as expectativas em relação ao branding e em relação muito ao digital, mas eu acho que mais do que tudo aquilo que eu decidi trazer-vos aqui é uma partilha sobre tendências, sobre questões que se calhar não são assim tão novas para ninguém, mas é um arrumar às vezes de casa e um arrumar de pensamentos e no fundo, uma chamada de atenção, se calhar a algumas questões, e estou completamente aberta a que ponham questões no chat durante o seminário, depois poderemos ter no final um debate ou não. Ora bem, vou então passar aqui a fazer a partilha do ecrã. E então, começando aqui por aquilo que é a nossa jornada, por isso estes meus 30 minutos aqui, que não sei se, como o Paulo disse, não sei se vão ser um bocadinho menos ou mais, mas isso não é por aí. O que é que eu queria partilhar convosco? Um bocadinho as portas da disrupção. Quando nós falamos das tendências de marketing, interessa perceber o que é que está aqui a causar tensão, o que é que está a obrigar os gestores de marca, os gestores de marketing a terem que olhar para o contexto e para a sua atividade de forma diferente e atenta. Explicitar esta complexidade do contexto atual, o que é que está, no fundo, porque é que hoje se fala tanto, quer dizer, por um lado nós queremos muito conveniência, mas por outro lado a verdade é que há também uma tendência de complexidade do contexto que vivemos. O que é isto do mundo hiperconectado? E vou acabar com algo absolutamente, eu diria, o back to basic. Independentemente das tendências todas que o marketing possa ter, independentemente destas questões todas ligadas ao digital, à tecnologia, eu gosto sempre nestas conversas de marketing, acabar a falar daquilo que verdadeiramente é ter uma filosofia de gestão de marketing, não interessa as tendências, mas as redes e, no fundo, daquilo que é verdadeiramente fazer o marketing. E então, começando aqui com quais são estas forças disruptivas? O que é que o contexto, no fundo, nos faz viver, que nos abana, que nos faz aqui olhar para as nossas estratégias e sorrirmos quando pensarmos que há uns anos fazíamos planos de marketing a 5 e a 10 anos, e hoje olhamos para ele. Eu lembro-me dessa atividade de consultoria, de planos de marketing a 10 anos e a 5, e hoje penso como é que isso era possível.
E nós hoje estamos a falar de planos de ação de curto prazo, planos que nós consideramos de médio e longo prazo, ou médio a 3 anos, e estamos permanentemente a ter que os adaptar. E porquê? Porque, de facto, é assim, nós estamos a viver tempos imprevisíveis. E não vamos falar da pandemia, porque já falámos muito, já vivemos muito, ela ainda não desapareceu totalmente, deixou muito lastro, deixou muitas aprendizagens, deixou muitos desafios, mas a verdade é que se há a lição que nós tínhamos aprendido é que uma coisa é risco, outra coisa é incerteza. E nós nós estávamos muito habituados a fazer gestão de risco. E então, para mim, que sou de gestão, os cenários de avaliação de risco, cenário 1, cenário 2, cenário 3, só que nós estamos a viver uma altura em que não é bem um risco, é uma incerteza. Por isso, nós estamos a viver uma época em que a mudança é permanente e a imprevisibilidade é algo com que nós temos que nos habituar a viver. Aliás, eu gosto sempre de dizer que nós hoje temos que estar confortáveis, não estando confortáveis. Porque nós temos que estar confortáveis no desempenho da nossa função e das nossas profissões, mas sem aquele conforto que durante muito tempo não conseguíamos ter. A verdade é que nós mudámos de um mundo constante, em crescimento moderado, em que nós tínhamos as fronteiras mais ou menos bem delineadas, era um mundo razoavelmente conhecido, sobretudo para quem se dedicava a estudar e a conhecer e a ser atento. Era um mundo que tinha risco naturalmente, mas era um risco relativamente controlado. Nós, de facto, mudámos deste contexto, mudamos deste paradigma para um paradigma e para um mundo muito mais acelerado, muito mais vibrante, cheio, como eu estava a referir, de incerteza. Mas naturalmente com muitas oportunidades, mas naturalmente com muitos riscos. E por isso nós, esta passagem de paradigma, de facto, traz-nos instabilidade e, no fundo, traz-nos aqui desafios permanentes e desafios exigentes, e esta mudança de paradigma é algo que nos consome muita energia. E a verdade é que este nosso mundo, nós há uns tempos falávamos do mundo VUCA, mas o mundo VUCA, que já era um mundo que nos foi apresentado a dizer, cuidado, o nosso mundo mudou, o nosso mundo passou a ser volátil, o nosso mundo passou a ser um mundo incerto, complexo e ambíguo. A verdade é que o mundo, e isto foi muito a mudança com a pandemia, veio para um mundo muito mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E por isso, nós realmente hoje somos expostos a necessidade de competências que trabalham muito a nossa capacidade e a nossa resiliência. A questão fundamental da empatia, e isto aliás, nunca se falou tanto da necessidade de líderes empáticos, porque não há como gerir pessoas num contexto de ansiedade onde não haja empatia e esta questão do mindfulness. Esta questão também da necessidade de adaptação e agilidade. Fala-se muito de que precisamos de empresas ágeis, mas eu costumo dizer que não são as empresas, é uma entidade abstrata. Aquilo que faz as empresas ágeis são as pessoas. E são as pessoas ágeis. E por isso nós, de facto, dizer que a instituição, a empresa tem que ser ágil é muito interessante, mas a verdade é que nós temos que passar isso para a agilidade das pessoas e para a capacidade de adaptação das pessoas em formatos muito de resiliência e a trabalhar muito bem as questões da empatia. E, ao mesmo tempo, com total transparência, com uma lógica de autenticidade, para que aquilo que nos parece que é incompreensível tornar-se mais perceptível. E com espaço para a intuição, porque eu não sei se isto é algo que a mim me diz muito, que é a tomada de decisão com base em intuição. E ainda no outro dia estava na semana de feito do nosso MBA e estive na ESAD e tínhamos o diretor do programa
a provocar os nossos alunos a dizer que eles deviam tomar decisões com base na intuição. E é verdade que na nossa ideia, não, intuição, nós temos que tomar decisões com base em dados, com base em informação, e ele dizia, não, sobretudo quando somos conhecedores, quando temos experiência no setor, quando já temos experiência acumulada, quando temos uma curva de aprendizagem, neste mundo tão rápido, a intuição é algo muito importante. Claro, tem que haver experiência, mas há espaço e deve haver espaço para esta questão da intuição. Isto leva-nos também a dizer que, nestes contextos, e no último estudo da Deloitte, que saiu no início de 2022, foram apontadas as competências mais relevantes em 2030. E eu gosto de chamar a atenção a estas questões, porquê? Porque se nós repararmos, acima dos 75%, nós temos as competências de inteligência emocional, de colaboração, de solução de problemas, adaptabilidade e agilidade. E depois temos as competências de matemática e de sistemas, muito mais cá em baixo, e a verdade é que todas estas competências são competências muito comportamentais. E por isso, nada a dizer que isto tem que estar em cima das competências técnicas e das hard skills, mas a verdade é que se há área onde nós temos que perceber que o impacto das competências comportamentais é brutal é no marketing. O marketing são pessoas. O marketing é o comportamento do consumidor. O marketing é perceber as pessoas. E por isso, quando nós ainda por cima cruzamos isto com as forças disruptivas e com o contexto atual e com todas estas questões que nós tivemos a ver agora, desta transferência do mundo do VUCA para o mundo do BANI, e somos confrontados com estudos das Big Four a mostrarem-nos quais são as principais competências esperadas para 2030, nós percebemos efetivamente o que é que está aqui a acontecer no nosso contexto. E a verdade é que isto já não é uma questão de dimensão, e por isso já não é a questão, neste novo mundo, não é a dimensão, e isto é muito importante porque muitas empresas acham que a antiguidade, a dimensão é um pouco. Mas a verdade é que hoje nós temos peixes pequenos no nosso mercado a engolirem os grandes, porque no fundo aqui o que interessa é a agilidade, é a velocidade e a dimensão, sobretudo se for uma dimensão que então seja inibidora e castradora da tal adaptação, resiliência, competência, empatia e agilidade, então mais depressa esses grandes acabam por ser engolidos pelos mais pequenos. E por isso temos que estar muito atentos, e todos estes modelos de negócio em que os grandes compram as startups, e as startups, no fundo, são absorvidas, muitas vezes ou as startups crescem e depois engolem até outros negócios de maior dimensão. Por isso é muito importante termos noção de que não é a dimensão, a antiguidade das marcas não é um posto por si só, porque é preciso juntar a essa dimensão as características que nós vimos do mundo bem. Quando nós passamos a pensar bem quais são estas forças disruptivas, é incontornável falar da tecnologia. Claro que a tecnologia veio e vem e continuará a trazer-nos inúmeros desafios. E esta tecnologia, este mundo tecnológico tem e contribui para outra força disruptiva, que é as alterações de comportamento do consumidor. Por isso, quando nós estamos a pensar assim, em grandes clusters daquilo que é as forças disruptivas no mercado, por um lado temos tecnologia, por outro lado temos comportamento do consumidor e por outro lado temos a questão da gestão de expectativas. E por isso, e se repararem bem, o comportamento do consumidor e as expectativas, nós estamos a falar de pessoas. E atenção, podemos estar a falar de mercados business to business, mas não se esqueçam que a unidade de tomada de decisão num negócio business to business continua a ser uma pessoa. Por isso, nós estamos a falar de forças que têm muito a ver com aquilo que é tecnologia e o impacto da tecnologia no comportamento do consumidor e, consequentemente, nas expectativas dos consumidores. E por isso nós dizemos que por trás daquilo que são as forças disruptivas, nós temos que ter um cuidado muito grande a analisar
a tecnologia, as expectativas do consumidor e o seu comportamento. Aqui, sem querer ser muito maçuda, não é para trazer, mas é no fundo para alertar o quê? A tecnologia. O que é que nós podemos, quais são os dados, os grandes dados que nós temos? A verdade é que 2/3 da população mundial utiliza dispositivos móveis. 3/4 têm acesso à internet. E por isso, a verdade é que nós temos cada vez mais os nossos smartphones são multitarefa, provavelmente vão continuar a evoluir e vão continuar a permitir cada vez mais uma maior integração com as novas tecnologias. Estamos todos a dizer exemplos bem claros da inteligência artificial a entrar nas nossas casas. Cada vez que eu entro em casa e tenho o aquecimento a ler a minha temperatura do corpo para no fundo, adaptar a temperatura em que vai aquecer a casa. Por isso, temos muitas apps a utilizar a inteligência artificial e temos, de facto, no fundo, uma presença da tecnologia enorme na nossa vida e nos nossos desafios. Claro que eu, quando falo de 2/3 da população mundial utiliza dispositivos móveis, isto não retira que eu tenha 1/3 que não utilize. E por isso temos mercados que temos que estar muito atentos. Temos que estar muito atentos à questão da literacia tecnológica. E hoje, especialmente neste programa, em que tem geografias como Angola e que tem geografias como o Brasil, não podemos deixar de ver, e até há pouco tempo a dar aulas num curso em parceria com a Católica de Luanda, na área do setor financeiro, quer dizer, o número de clientes que ainda não estão identificados, que não têm identificação e que por isso não permite, no fundo, serem clientes bancários, é muito grande. E por isso, reparem, nós estamos neste mundo, mas também temos que continuar a perceber se neste 1/3 não somos onde nós estamos. E por isso, se eu estou num país onde, por exemplo, a literacia tecnológica é algo que eu ainda tenho que investir muito para conseguir, no fundo, dar resposta àquilo que é o conhecimento do consumidor. E não é preciso ir mais longe. Há pouco tempo, nós aqui com a pandemia, falou-se do ensino online, é preciso passar para o modelo online, mas nós tínhamos muitas famílias que não tinham computador. Nós tínhamos famílias que não tinham acesso à internet. Nós tínhamos escolas que não estavam preparadas para ter, no fundo, as aulas online. E por isso, é este o contexto, mas deixo aqui também a nota que continua a ser muito importante avaliar bem onde é que nós estamos. Em relação às expectativas, o que é que se passa com as expectativas? Isto eu digo sempre que é pensem em cada um de vocês como consumidor. Nós estamos todos com expectativas mais elevadas. O que é que acontece? Esta escalada da expectativa, esta imediatez, esta necessidade de uma resposta instantânea, esta oferta muito maior do que a procura, que faz com que o poder esteja muito mais do lado do consumidor. A verdade é que as expectativas dos consumidores são cada vez mais altas e, por isso, é muito fácil as marcas falharem. É muito fácil as marcas fazerem tudo bem e, mesmo assim, não cumprirem as expectativas do consumidor. E atenção, expectativas que podem ser irrealistas, expectativas que podem simplesmente serem as pessoas, os consumidores e os clientes e os parceiros e os stakeholders a criar uma expectativa que ninguém comunicou, que ninguém disse, mas que as pessoas criam. E por isso nós estamos num contexto extremamente exigente, que é lidar com consumidores com expectativas mais elevadas e, por isso, há a probabilidade de estar sempre aqui aquém daquilo que o consumidor espera de nós. E, por outro lado, também há aqui uma questão fundamental, é que hoje o mercado, e aqui atenção, não estamos a falar só dos consumidores, mesmo os colaboradores de uma organização querem marcas com propósito, querem perceber para que aquela marca existe. E por isso nós temos as expectativas a aumentar de uma forma mais rápida do que as marcas podem dar resposta. Temos os consumidores a quererem aquilo que é a Customer Journey, a jornada seamless, ou seja, sem nenhum problema. Isso
a exigência de que eu consiga ter uma jornada sem qualquer tipo de insatisfação. Ao mesmo tempo, continua-se a querer muito a personalização, mas com todos os direitos ao nível da proteção de dados e assegurar a confiança. Por isso, nós estamos eu diria que estamos numa situação extremamente delicada naquilo que é corresponder às expectativas. E depois a questão do propósito da marca. E sim, a pandemia vem-nos mostrar, nós tivemos muitas marcas durante a pandemia que diziam que não era a hora de vender, era a hora de tratar da sociedade, de cuidar das pessoas. E a verdade é que nós queremos, como consumidores, que as marcas usem cada vez mais a evolução tecnológica, mas para criar valor. E criar valor não é só criar valor para o negócio. Por isso, as marcas cada vez mais têm que conseguir transmitir aquilo que é o seu propósito. E ainda no outro dia, num encontro de diretores de recursos humanos, eu tinha alguns diretores a dizer que hoje nas entrevistas com candidatos, quem faz mais perguntas são os candidatos. Quando há uns anos, pelo menos na minha altura, os candidatos respondiam às perguntas da entidade que estava a recrutar e hoje não. Diziam os diretores de recursos humanos que a verdade é que as entrevistas de repente estão as empresas a tentar vender-se naquilo que é o seu brand employer e estão os potenciais colaboradores a perguntar e a questionar sobre a marca, sobre aquilo que é, e não é só a carreira, sobre o propósito da marca, sobre o negócio da marca, sobre o modelo, sobre a evolução. E por isso, isto são consumidores, mas é ao nível de todos os stakeholders. E depois temos, claro que estas expectativas estão necessariamente associadas àquilo que é o comportamento do consumidor. E as perguntas que nós devemos fazer é como é que os consumidores usam a tecnologia? Por exemplo, na área da medicina, sim senhora, telemedicina, fantástico, mas será que todos os utentes estão preparados para usar e para tirar o máximo de benefício da telemedicina? Ou será que isso vai criar um gap e uma maior insatisfação? Quais são os padrões de mudança do consumidor? Como é que o consumidor adere à mudança? Qual é a resistência que tem ou não tem? E, por fim, aquela pergunta mais crucial no marketing, se nós quisermos, como é que nós podemos criar valor para este consumidor? O que é valor para este consumidor? Ainda esta semana saiu um artigo que dizia que o que é um valor hoje para um potencial candidato a um lugar numa empresa. Longe está o tempo da questão do vencimento e por isso o valor de repente tem muitas outras variáveis que não só o vencimento. E por isso há mudanças na forma como as marcas comunicam, há mudança nas formas como os consumidores consomem a comunicação. Hoje, cada vez mais, as pessoas veem a comunicação das marcas nos smartphones, compram e decidem num smartphone, por isso querem estar em movimento a fazer os seus processos de decisão, consomem comunicação de uma forma completamente diferente, por isso nós estamos a assistir a muitas mudanças e do ponto de vista, por exemplo, do marketing, faz-nos interrogar muitas vezes que meios de comunicação utilizar, que conteúdos utilizar, onde estar presente, como captar a atenção do consumidor, onde é que o consumidor quer ser interceptado pela marca, onde é que eu tenho que encontrar o consumidor, porque não é num sofá em frente à televisão, não é se calhar já num jornal que vou folhear durante não sei quantas páginas, porque se calhar já não é numa brochura, por isso, onde é que eu tenho que interceptar? E isto obriga a que as marcas sejam astutas, sejam marcas que apostem em estudos de mercado, que queiram conhecer o consumidor, que queiram perceber o comportamento do consumidor, que queiram perceber como é que as pessoas decidem, o que é que procuram, o que é que valorizam. Ou seja, os gestores, mais do que nunca, têm que ser curiosos, atentos e preocupados em conhecer o comportamento do consumidor. E tudo isto porquê? Porque, de facto, nós temos hoje um contexto extremamente complexo. Ainda há pouco tempo foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E todas essas questões de saúde mental não são
desgarradas desta complexidade que nós vivemos hoje do contexto atual. Porque, reparem, nós hoje estamos com todos always on. Aliás, eu sei que vocês estão aqui, estão a ouvir, no fundo, este webinar, mas, e não preciso ser bruxa, nem estar dentro das vossas casas, para perceber que vocês podem estar a ver o seminário no vosso PC, têm um smartphone ao lado, conseguem estar a responder a mensagens ou WhatsApps, podem estar a ver até séries de Netflix no iPad, podem estar a ler algo no vosso PC, podem ter 2 monitores e, por isso, nós estamos permanentemente on e estamos permanentemente em interatividade. E claro que isto tem impacto na nossa saúde mental, tem impacto nas marcas, porque eu chamar a atenção e captar a atenção destas pessoas, destes consumidores, que somos todos nós, isto é um desafio enorme. E deixem-me dizer aqui que, não sei se estão familiarizados com a questão do attention span, mas que é a medida em que nós, como pessoas, conseguimos estar a reter um único estímulo, atenção. E a verdade é que o attention span hoje é de 8 segundos. Por isso nós estamos de tal forma estimulados e fragmentados, que nós estamos 8 segundos capazes de estar 8 segundos a olhar para um único estímulo. E por isso, este mundo altamente complexo é um mundo em que todas as marcas querem jogar o jogo do Wall-E. Todas as marcas querem ser um Wall-E. Todas as marcas precisam de saltar do tabuleiro e de serem vistas. Mas porquê é que é difícil ver o Wall-E neste tabuleiro? Porque há imensos bonecos com camisolas às riscas, há imensos bonecos com calças azuis, há imensos bonecos com óculos e com um gorro. E por isso, como há um marketing de mimetismo, um marketing de semelhança, como há uma indiferenciação das ofertas, como há uma oferta muito superior à procura, nós estamos num momento altamente complexo, extremamente difícil de conseguirmos o quê? A diferenciação. Porquê é que o consumidor nos vai escolher? Porquê? Porquê e para quê? Não é só porquê, é porquê e para quê que nos vai escolher. O que é que nós, como marca, estamos efetivamente a oferecer de diferenciador? E atenção, não é ser diferente, porque ser diferente é muito fácil. Criar produtos novos, criar modelos novos, isso age da criatividade que nós criamos coisas novas. A grande questão é se essa novidade é relevante para o mercado. Porque não é difícil pôr um ponto de interrogação vermelho. A questão é até que ponto é que o mercado valoriza um ponto de interrogação vermelho. Agora, aqui uma brincadeira com o professor Paulo Castro, olha, eu não, só valorizava um azul, estou a brincar. Mas até que ponto é que nós valorizamos, por isso, a relevância da diferença? E muitas marcas, e muitas empresas, e muitas instituições continuam a achar que ser diferente e criar coisas diferentes e coisas novas que é o sucesso de marketing. Não. O sucesso de marketing é conseguir a diferenciação, ou seja, é conseguir criar algo que é diferente, único, mas que é relevante para o mercado onde nós atuamos. Porquê? Porque nós temos que vencer a concorrência. E por isso, para vencer a concorrência, nós temos que conseguir ter um valor percebido superior à concorrência. E temos também que sermos capazes de não perder foco. Porque um dos desafios deste contexto que vivemos hoje é, perdoem este paralelismo, mas para quem costuma fazer obras sabe aquela frase que diz nas obras que é o já agora vamos fazer aquilo, já agora vamos fazer não sei o quê, e por que não fazer aquilo? E começa-se a disparar as seitas em todas as direções e perde-se foco. E ao perder foco, perdem-se anos. Porque normalmente criar foco exige aprendizagem. E depois, de repente, perde-se o foco e perdem-se anos. E anda-se para trás. E por isso, o foco estratégico é um dos desafios enormes do contexto atual. Outro desafio enorme é a armadilha do preço. Porque em marketing, hoje, nós cada vez menos temos que falar de preço. Nós devemos falar de valor, valor, valor.
o preço é relativo, nada é caro ou barato. Para mim pode ser uma coisa muito cara ou muito barata, mas o que me diz se é caro ou barato é o valor que eu atribuo. E por isso, nós o que temos que criar e o nosso foco é valor. Que valor é que eu estou a oferecer realmente ao meu mercado? Porquê? Porque um dos desafios hoje deste contexto tão complexo é conseguirmos a lealdade. Mas porquê que o consumidor vai comprar sempre aquela marca, se tem N marcas ao lado, tão parecidas, com produtos e serviços tão parecidos? Porquê? Porquê que eu vou ser leal? Eu que até gosto de mudar, eu que estou num comportamento de consumidor que gosto de experimentar, eu que sou um comportamento de consumidor que gosto, no fundo, que sou curioso. E por isso, isto para as marcas, não estarmos permanentemente em disputa é extremamente exigente. E é exigente porque uma marca nunca está pronta. Esta é das imagens talvez que eu gosto mais de falar quando falo de marca. Porque a marca é um ativo muito valioso, mas muito frágil. E é um ativo que tem muitos construtores e destruidores da marca. A marca tem todos os dias aquilo que eu chamo os bons operários e os maus operários. E atenção, eles estão dentro de portas. Por isso, já não estamos a falar daquilo que são os públicos externos que naturalmente podem destruir valor à nossa marca, porque também podem. Mas a verdade é que, mesmo internamente, nós temos todos os dias, todos nós, por melhores profissionais que sejamos, nós podemos criar valor ou destruir valor. E a marca realmente, como é um ativo muito valioso, mas muito frágil, cada vez que nós destruímos valor, nós vamos demorar muito a repor. E isto é uma coisa que muitas vezes as organizações tendem a negligenciar, que é o impacto da destruição de valor a médio e longo prazo. O foco no curto prazo excessivo pode-me levar a dar ali com uma bulldozer numa perninha do R, mas depois eu tenho que perceber quanto tempo é que eu preciso para voltar a pôr o R estável. E por isso a marca é um ativo permanentemente em construção e destruição. E depois temos os consumidores. Então, o que é que se passa com os nossos consumidores hoje? Bem, os nossos consumidores é um consumidor sempre ligado, é um consumidor informado, é um consumidor que deseja interações pessoais, que está permanentemente a comparar produtos, é um consumidor que valoriza mais o passo-a-palavra do que a própria comunicação feita pela marca, é um consumidor que espera gratificações instantâneas, nós estamos aqui no imediato, é aqui e agora, e é um consumidor que gosta de opinar, que quer ser ouvido e que ainda por cima, como eu disse atrás, este acesso à informação dá uma noção de conhecimento perigosíssima hoje no mercado. Por isso nós, o acharmos que temos acesso à informação não faz de nós sábios. E eu costumo aqui dizer que a partir do momento que temos nossos alunos da pós-graduação de Gestão de Medicina a dizerem que têm utentes que chegam à consulta a dizer que querem ser operados porque viram no Google, isto faz-nos ver o que é o acesso à informação versus a questão de o que é que eu faço com a informação e qual é a minha competência para avaliar a informação. E por isso nós estamos com um consumidor extremamente exigente e difícil, no fundo, de corresponder às expectativas. E é um consumidor, ainda por cima, que quando nós hoje nunca estamos a falar com um consumidor só. Porque nós, quando estamos a falar com um consumidor, estamos a falar com toda a rede que esse consumidor influencia e estamos a falar com todo o ecossistema digital que esse consumidor, onde esse consumidor está presente. E por isso, para o bem e para o mal, a disseminação no fundo, desta abrangência do consumidor é absolutamente brutal. E por isso nós deixamos de comunicar para o consumidor como um indivíduo, mas estamos a comunicar para toda a sua rede de influência e para todos os seus ecossistemas. E estamos a fazê-lo porque vivemos num mundo hiperconectado. Estamos a fazê-lo porque nós temos um consumidor hiperconectado que faz cada vez mais uma jornada digital
muitas vezes sozinho, sem qualquer contacto da marca. Eu começo a pensar que tenho uma necessidade, vou à internet, na internet pesquiso informação, depois pergunto na internet e ouço e leio os reviewers, depois vou ao YouTube e vejo uma demonstração e muitas vezes tomo a decisão e só depois é que estou em contacto direto com a marca. Ou seja, este mundo hiperconectado tirou poder de intersecção nesta jornada às marcas. E a verdade é que hoje aquilo que nós definimos como um consumidor hiperconectado é um consumidor que simultaneamente está a gerir 7 devices, que não é difícil, é o smartwatch, é o iPad, é o iPhone pessoal, é o iPhone profissional, é o iPad, é o PC, é a televisão interativa, por isso é muito fácil nós estarmos com 7 devices a serem utilizados e simultaneamente a usarmos 9 apps. E mais uma vez, isto vem entroncar naquela questão de que eu disse há pouco, o attention span e a nossa capacidade de sermos vistos por este consumidor hiperconectado. E este mundo hiperconectado é um mundo de inteligência artificial, é um mundo que nos traz, como eu disse no início, muitos riscos, mas muitas oportunidades. E, por exemplo, a L'Oréal, no fundo, trabalha muito bem esta questão da inteligência artificial e quando criou esta app em que ao passar o código de barras dos produtos de maquiagem, vejo a maquiagem na minha cara. E por isso isto são tudo questões que, no fundo, este Makeup Genius da L'Oréal permite uma experiência completamente diferente, permite à marca também receber um conjunto de informação muito rica ao nível daquilo que é a avaliação do próprio consumidor, dos interesses, da experiência de compra, daquilo que a pessoa valoriza. E por isso nós temos já hoje, neste contexto, no fundo, de muitos usos da inteligência artificial. E isto levou-nos, no marketing, a falar de uma tendência que é ao nível da segmentação. Fala-se muito das várias gerações, mas hoje nós falamos de uma geração C. A geração C é a geração conectada, não tem idade. Nós temos cada vez mais pessoas mais velhas que vivem de forma completamente conectada e temos também pessoas mais novas, hoje já têm muito mais longe e a dizerem que, por exemplo, não querem estar nas redes sociais, que não querem estar sempre conectados. E por isso aqui o importante é percebermos que em termos de tendência do mercado, esta questão da tecnologia, das expectativas e do comportamento do consumidor trouxe-nos aqui uma geração C que não é género, não tem profissão, é uma questão de como é que se ligam no fundo e como é que vivem esta permanente conectividade. Para terminar, e como eu disse, eu volto àquilo que é o básico. E desculpem terminar com uma ideia tão básica do marketing. Só que, depois destas tendências todas, da tecnologia, da inteligência artificial, do digital, desse consumidor hiperconectado, há uma coisa que quem está no marketing, eu diria que não é só quem está no marketing, acho que o desafio de ter uma filosofia de gestão de marketing é realmente nós percebermos que o marketing é uma abordagem, é uma filosofia de criar valor. O que nós devemos é viver muito com a ideia de, em cada troca que nós fazemos com os nossos stakeholders, sermos capazes de dizer que valor é que nós acrescentamos naquela troca. E nós fazemos muitas trocas em que pouco valor se gera, pouco valor, no fundo, se acrescenta, e quando, muitas das vezes, até se retira valor na troca. E por isso, aquilo que é ter uma lógica de marketing é criar valor. E porquê é que eu quero criar valor? Porque eu preciso de clientes satisfeitos. Nós temos todas as tendências e mais algumas, mas a verdade é que eu preciso de consumidores satisfeitos. E por isso, para ter consumidores satisfeitos, eu não tenho outra forma de não ter um requisito de marketing básico, que é o resultado sem maior expectativa. E por isso, sempre que nós conseguimos, do ponto de vista do marketing, e atenção, é um detalhe, pode ser um detalhe na relação de troca com o cliente, pode ser um detalhe no atendimento ao cliente, não tem que ser a inovação no produto, não tem que ser a inovação completamente sempre disruptiva, não, pode ser um valor incremental, pode ser algo que simplesmente
o meu público não esteja à espera. E por isso aí, sim, eu estou de facto a criar, no fundo, valor. E este valor é um valor que nós não podemos esquecer, que não é só racional. Aliás, o valor da marca tem muito a ver com o valor intangível da marca. Aquilo que, como diz o Keller, a marca tem valor e muitas vezes é aquilo que eu consigo sentir, mas não consigo viver. E por isso, a marca, quando eu digo eu gosto daquela marca, eu posso estar a ser o mais abstrata possível. E se eu tiver a comparar atributos muito racionais com uma marca concorrente, eu não consigo justificar porque é que eu quero aquela marca. Mas eu quero porque tenho um vínculo emocional à marca. E por isso, há aqui esta questão do valor, é só para chamar a atenção de que sim, temos que ter atributos e temos que ter aqui características muito objetivas e racionais, pontos de paridade, muitas vezes com as outras marcas, mas temos também que perceber que há um valor emocional que faz toda a diferença naquilo que é o brand equity e o valor das marcas. E este valor da marca e este valor de marketing não é um valor só de negócio. As organizações com propósito são organizações que querem valor de negócio, mas que simultaneamente criam valor para as pessoas, isto é, criam valor para os clientes, criam valor para os fornecedores, criam valor para os seus colaboradores internos e, ao mesmo tempo, criam valor para a sociedade. E por isso, quando nós dizemos o que é o propósito de uma marca, que também é um chavão e que muitas vezes depois não se traduz em nada, a verdade é que eu, para dizer que uma marca tem propósito, eu tenho que ser capaz de encher e dar exemplos, o que é que a marca faz para criar valor de negócio, o que é que a marca faz para criar valor aos seus colaboradores, para criar valor aos seus fornecedores, para criar valor aos seus parceiros, para criar valor aos seus clientes e depois o que é que faz pelo bem comum, o que é que faz pela sociedade, o que é que faz pela comunidade onde está inserida. E aí sim, nós estamos de facto a criar valor. E este era, no fundo, a partilha que eu queria fazer convosco. Não sei se tem, se alguém quer colocar alguma questão. Aqui no chat não apareceu para já nenhuma questão. Ana? Pronto, está tudo esclarecido. Foi espetacular a apresentação e espetacular até porque nós que vivemos o programa Atlântico durante tantos anos, esta ligação sentimental e este sentido de propósito que se vai construindo ao longo do programa do que pode ser o projeto de negócio final e ajudar os alunos a lá chegar e depois, num programa longo, essa vinculação é algo que marca e se desenvolve, é como uma planta que é regada e vai crescendo, não é? E nós temos essa vivência ao longo das diversas edições. Foram 174 alunos. Espetacular. E é um programa, sem dúvida, que nós conseguimos perceber bem qual era o propósito. Então, interpelemos outra vez aqui a nossa audiência. Há alguma questão que queiram colocar à professora Ana? Ou que queiram colocar-me a mim, enquanto um dos responsáveis pelo programa na atualidade? Se não, eu quero dizer-vos o seguinte. Portanto, considerando a evolução quer das economias, quer dos dinamismos sociais nas diversas geografias, tomamos a decisão de fazer um ajuste na data de arranque do programa. E, portanto, o programa irá arrancar em setembro de 2023 e, portanto, nós estamos neste momento em fase de divulgação do programa, que necessariamente evoluirá para uma fase já mais de inscrição de alunos e captação de alunos. Mas estamos receptivos a esclarecer tudo o que queiram saber sobre o programa. O programa está pronto, mas devido a estes constrangimentos das geografias, entendemos ser prudente
rever a data de arranque do programa. E estou a dizer isto porque pode alguém tenha estado no primeiro webinar, onde outra data foi avançada e estranha, ok? Haverá também, já está programado um terceiro webinar em dezembro e partilho agora, enfim, em tom de encerramento, se é que ninguém quer ainda colocar alguma questão, o contacto novamente do meu colega, diretor executivo do programa. Ora, isto deveria estar aqui mais acima para eu dar o Cosme Almeida, e estão aqui os contactos dele. Caríssima colega, ilustre palestrante, em nome da escola, eu agradeço mais uma vez a generosidade, a disponibilidade. A professora Ana é também uma das professoras deste programa Atlântico, portanto, quem se vier a inscrever e a frequentar o programa, tê-la-á como professora. Muito obrigado pela vossa participação e até à próxima oportunidade, agora em dezembro, quando estivermos novamente no próximo webinar. Caríssima Ana, caríssimo Paulo, caríssimo Cosme, a todos os presentes, um excelente serão e cá nos encontraremos, espero por vós. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado. Obrigada, Deus, Paulo. Tá. Obrigado também, obrigado, Rui, obrigado, Ana. Já agora, se me permitem, só uma coisinha muito rápida. Não há dúvida nenhuma, Rui, só para completar porque é que se deve fazer o programa Atlântico, porque é isso, não é? Reparem que nós, no fundo, com a exposição da Ana, vivemos num mundo incompreensível, não é? Esta passagem do VUCA para o Bani é realmente espetacular. E espetacular porque nos passou de repente, não foi programada. E quanto mais é incompreensível as coisas, mais nós temos a obrigação de nos mexer a conhecer. E é isto que realmente faz a cultura do nosso programa, não é? Que na área de marketing tem uma evidência enorme, é que vamos encontrar-nos com culturas completamente diferentes e vamos procurar, com esta intuição que cada vez é mais valorizada, e eu percebo, procurar ir resolvendo as nossas vidas. Por isso, acho que eu podia ser mais adequada à mensagem, Ana, para propor este nosso programa como uma vantagem evidente, especialmente para quem fala português. Um grande abraço a todos, um beijinho, Ana, muitos parabéns. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Deus.